Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, espero que todos estejam bem. Vamos falar hoje sobre análise técnica, certo? Não podemos abordar esse assunto sem falar dele, acho que vocês até já sabem. Charles Dow criou a tão famosa teoria de Dow, vamos entender ela aqui um pouco, e como a gente pode utilizar ela para o nosso dia a dia, para ser uma opção muito legal para a gente poder avaliar aqui os nossos ativos, certo? Bom, Charles Dow, ele criou uma teoria sobre análise do preço. Teve um rapaz muito importante depois que conseguiu pegar todo esse conhecimento dele, porque naquela época não era tão difundido, o Edward Jones. Ele pegou toda essa informação do Charles Dow, colocou num livro e publicou. Resumidamente é isso. Tanto é que nos Estados Unidos a gente tem um índice, que é o Dow Jones, que é em homenagem aos dois. A teoria de Dow, ela é a base da análise técnica. E o que ela fala? Que o mercado ele segue uma tendência, assim como a lei da inércia, né? Então, se o mercado está numa tendência de alta, ele tende a continuar numa tendência de alta até que venha uma força vendedora e derrube ele para uma tendência de baixa. E o mercado ele continua em tendência de baixa até que tivermos uma outra força compradora que faz o mercado seguir numa tendência de alta. Ele criou como se fosse um mapa, um guia de preço. Eu vou abrir aqui a minha tela agora, que eu vou desenhar no Paint, para vocês entenderem o que é isso que Charles Dow falava naquela época e que é utilizado até hoje. Bom, vocês devem estar vendo a minha tela. Então, o que Charles Dow falava? O preço, ele continua numa direção, então o preço ele continua numa direção, ele sobe, cai um pouco, sobe, cai, sobe. Aqui vocês concordam que ele está numa tendência de alta, certo? Topos e fundos ascendentes, cada vez mais alto. O que Charles Dow falava? Esse movimento ele é infinito até que uma força contrária, então o preço vai, sobe, corrige, até que uma força contrária faz com que ele caia e entre numa tendência de baixa. Essa tendência de baixa ela continua até que uma força compradora venha e tire essa tendência de baixa e faça o preço subir. Da mesma forma que subindo nós temos essa tendência de alta, para queda é a mesma coisa. Então vou mudar de cor aqui, o preço cai, corrige, cai, corrige, cai. Essa era a análise de Charles Dow. Tudo tinha uma tendência até que uma força contrária altere essa tendência. E como que a gente consegue identificar uma tendência de alta? Como eu falei agora há pouco, com fundos e topos ascendentes. O que quer dizer fundos e topos ascendentes? Esse topo aqui, você não tem nada mais alto que ele. Nada mais alto que ele. E esse fundo aqui, você não tem nada mais baixo que ele. Ou seja, isso daqui é um topo, isso daqui é um fundo. Isso daqui é um topo mais alto que o topo anterior e esse daqui é um fundo mais alto que o fundo anterior. Esse daqui é um outro topo, mais alto que o topo anterior, e esse daqui é um fundo mais alto do que o fundo anterior, certo? Essa é uma tendência de alta. Claro que depois a gente vai ver análises com canal de alta. O topo ele tem um canal e o preço ele está batendo aqui nesse canal, respeitando e subindo. Um canal de baixa, aqui as máximas respeitam a linha do canal e as mínimas respeitam a linha do canal. O que seria uma tendência de baixa? O preço está aqui, caiu, subiu essa máxima menor do que a máxima anterior, essa mínima menor do que a mínima anterior, essa máxima maior do que a máxima anterior e essa mínima menor do que a mínima anterior. Então, com essa simples análise, você já consegue ver o gráfico de um ativo e você fala, nossa, esse papel aqui ele vai subir,
ele vai cair. Esse aqui eu só vou comprar, esse aqui eu só vou pensar em venda. O que é o básico para a gente entrar em algum papel? Você seguir a tendência. Não adianta você querer ir contra o mercado é muito forte. Não adianta você querer ir contra o mercado. Você sempre tem que estar a favor do mercado, a favor da famosa tendência, que é o que todo mundo fala. E Charles Dow, ele defendia que nós temos dois principais princípios principais de Charles Dow. O que é? Primeiro, o mercado ele segue tendência. E que o futuro ele pode muito bem repetir o passado. A análise técnica, ela é baseada em estatística. Ela trabalha com probabilidades. Então, qual que é a probabilidade de um papel continuar subindo? Qual que é a probabilidade de um papel continuar caindo? A base é isso. Então, dentro disso, a gente tem algo muito importante que é a memória do mercado. Então, o que o mercado ele fez no passado, né? Como a teoria que eu acabei de falar, os princípios, aliás, que eu acabei de falar, o mercado ele tende a repetir no passado, ele tende a repetir no futuro o que foi feito no passado. Seguinte, imagina, Petrobras, certo? Agora ela tá, sei lá, 27, eu não sei quanto que tá. Ela tá 27. Vamos supor que você queria ter comprado ela quando tivesse a R$8. Você compraria? Eu compraria, lógico. Acho que você também compraria. Se a Petrobras aqui garantir para você, olha só, eu vou cair a R$8, você vai comprar quando eu cair R$8? De novo, eu compraria, acho que você também. Então a Petrobras vai lá e cai a R$8. Depois de um determinado tempo ela vai lá e sobe para R$27. Você venderia? É um preço maravilhoso. Para mim eu acho excelente, eu venderia. Então é isso, o mercado ele sempre tende a repetir no futuro algo que ele fez no passado. E quanto mais vezes um preço chega em determinada grade, mais forte aquele ponto se torna. O que chamamos no mercado? Pontos de resistência e pontos de suporte. É como se fosse o piso da sua casa. Aqui o piso não deixa a gente cair para baixo, você mora em apartamento, você não vai para o apartamento do vizinho, e o teto te limita, você não vai ficar pulando aí no meio da tua sala, mas o teto te limita a você não ir para o vizinho de cima. E esses pontos são muito importantes, muito relevantes. Por isso que no gráfico a gente consegue ver regiões do passado que são respeitadas no futuro. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro do Profit, que fica até legal para a gente conseguir olhar para esse passado e a gente entender ou pelo menos desmistificar ali o futuro, não ficar tão turvo para a gente. Pronto, estou aqui com o gráfico de Petrobras aberto. O que podemos pegar de informação? Vou criar aqui um canalzinho de alta, certo? Baseado nesses pontos aqui, ó, esses dois. Você já viu que ele respeitou até lá em cima. Mas, o que Charles Dow falava? O mercado tem memória. Então, um preço que chegou várias vezes em determinada região, ele vai se tornar muito forte no futuro. Aqui, ó, estamos analisando em fevereiro de 22. Vou criar aqui uma linha. Você tá vendo aqui, ó, só voltando um pouco, o que eu expliquei lá no Paint sobre topos e fundos ascendentes. Você consegue analisar isso daqui, né? O preço subiu, caiu, tá dando pra ver? Deixa eu dar mais um zoom aqui que ficou um pouquinho longe. Aqui, então o preço subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, subiu mais um pouco, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Esse exemplo vai ser ótimo para uma segunda fase aqui desse vídeo. Então, o que Charles Dow falava? O preço, ele tem uma tendência de continuar em movimento, olha ele subindo e caindo, até que uma força contrária venha e derrube o preço. Olha só aqui também os nossos. Vou pegar outra ferramenta que marca muito melhor a tela. Aqui. Olha só o que estávamos falando sobre um fundo mais alto do que o último fundo. Você tá vendo?
esse fundo foi mais alto que esse, que foi mais alto que esse, que foi mais alto que esse. O topo, esse topo foi mais alto que esse, e esse topo foi mais alto que esse, certo? Isso foi o que acabamos de falar, estamos vendo um exemplo aqui na prática, no gráfico de Petrobras, certo? Deixa eu apagar aqui todos esses estudos. E agora vamos falar sobre a memória do mercado. Você está vendo que o preço chegou aqui, ó, em R$15 no dia 30/8 de 2021. E ele foi bater nesse mesmo patamar de preço aqui, ó, no dia 8/10, depois aqui no dia 29/10. Olha como respeitou. O preço veio, caiu, tá dando para enxergar? Tá. Veio, caiu, subiu, conseguiu furar, voltou, bateu de novo e caiu. Você tá vendo a memória do mercado, como ela é muito forte, mas muito forte mesmo? Vamos ver aqui nos preços atuais, o que a gente pode ver no passado. Olha só que legal. Você tá vendo que esse topo aqui, ele respeitou esse topo do dia 24/1? Você tá vendo que maravilha? Você meio que prevê o futuro. Aqui você fica com uma bola de cristal na mão. E olha só a mesma região testada em 30/11 e olha só onde tivemos esse gap de baixa no dia 1/11 de 2022. Isso é o que Charles Dow falava. E aí nós tivemos um outro maluco depois no futuro, que foi Ralph Elliott. Ele se baseou no estudo de Dow e criou as ondas de Elliott. Você já deve ter ouvido falar sobre ele também. O que ele fez? Voltando aqui para o pente. Ele pegou esse estudo de que temos... Vamos voltar aqui. Voltando. Certo. Pegando esse estudo nós temos... E ele colocou nome, tá? Nessas ondas. O que ele disse? Nós temos a onda 1, a onda 2... a onda 3, a onda 4, a onda 5. Depois nós teremos a onda A. Nós teremos a onda A, a onda B e a onda C. Depois o movimento continua. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5 e assim sucessivamente. Onde podemos ver isso? Naquele gráfico que eu abri, eu até ia apagar o estudo, mas eu não apaguei porque ele ficou muito evidente. Olha só isso. Onda 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele vem aqui corrigir A, B, C. Depois ele iria continuar o movimento e ele acabou corrigindo e caindo. Mas você vê como que o pessoal conseguiu analisar isso na época e até nos dias de hoje faz muito sentido. E como que ele chegou nessa nomenclatura, né? Ele não tirou isso do nada. Ele se baseou no modelo matemático de Fibonacci. É algo que a gente vai ver um pouco mais no futuro. E ele se baseou no número mágico de 1.618. Depois a gente vai entender também como que é feito esse cálculo. Mas é o famoso número mágico em que toda ordenação universal respeita essa sequência. Dá uma pesquisada depois que você acabar esse vídeo, depois você vê outros vídeos meus, tá? Dá uma pesquisada no YouTube sobre o número mágico de Fibonacci. Ele tem várias imagens da natureza, várias imagens de vários monumentos mundo afora. É bem interessante. E olha só como esse Elliott era bem inteligente. Ele falava que o preço, primeiro ele reagia com a emoção, depois ele reagia com a razão. Você vê a sacada do cara naquela época. E hoje a gente pode ver que a Bolsa de Valores, ela realmente respeita muito. Quando existe um pânico ali envolvido, um pânico global, todo mundo sai vendendo. O preço vai abaixo. Quem sabe esperar, quem tem aquela paciência, depois sempre ganha dinheiro. E essa foi uma pincelada, tá, sobre a teoria de Dow, como Elliott depois acabou entrando, surfando essa onda, né? 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Dá uma olhada, abre os papéis aí, abre o gráfico na sua casa,
vê como o preço respeita muito, principalmente suporte e resistência, canal de alta, canal de baixa. É óbvio, tá? Eu também não faço isso, eu não pego essas análises como tomada de decisão, mas pelo menos ela dá uma direção pra gente, para onde que o preço pode ir. Poxa, se eu olho aqui no gráfico, eu vejo que está numa tendência de alta, eu vou querer vender? Não. Eu abro aqui o gráfico, eu vejo que Petrobras está numa tendência de baixa, eu vou querer comprar? É claro que não. Então isso é muito importante para os nossos estudos, e depois que você conseguir se habituar a olhar sempre esse gráfico, qualquer ativo de qualquer parte do mundo você já vai conseguir ter essa noção e realmente identificar qual é a tendência desse ativo, se ele está tendendo para alta ou se ele está tendendo para baixa. E eu vou falar muito ainda sobre price action, padrão de candle. Eu acho bem interessante. De novo, eu não uso como tomada de decisão para compra e venda, mas é muito interessante para a gente saber em que momento do ativo nós estamos, em que momento desse papel nós estamos. Isso é importante independente do perfil, se você é day trader, se você é swing trader, buy and hold, enfim. A gente sempre tem que buscar comprar no melhor preço e vender pelo menor preço. Isso para tudo na vida, né? Você não vai esperar o preço de um carro subir para você ir lá e trocar seu carro. Você não vai esperar o preço do arroz subir para você resolver montar um restaurante japonês. Então é essa noção que a gente tem que ter para a vida. Os próximos vídeos eu vou entrar mais profundamente nesses detalhes, tá? Agora realmente foi uma visão mais global, uma visão mais macro de como que o preço funciona e como o passado ele é muito respeitado aqui no mercado financeiro nessas questões de movimentação de preço, suporte e resistência. Então é isso. Se você gostou do vídeo, compartilha ele com alguém que vai gostar, que você entenda que tem essa necessidade também de aprender um pouco mais sobre o material. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, coloca dúvida, sugestão, enfim, tudo. É isso. Obrigado, até o próximo vídeo. Falou!